Capítulo 4. As obras da carne. Os pecados na carne. Em Gálatas 5,16, relata: Andai no Espírito e jamais satisfazei a concupiscência da carne. À medida que o crente busca a presença do Espírito Santo, ele é direcionado pelo Senhor, não se corrompendo com os prazeres deste mundo. Busca em agradar a Deus e andar de acordo com a sua palavra. Concupiscência significa um forte desejo, um forte anseio de fazer algo que desagrada a Deus. Em João 2,16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A pessoa apresenta um desejo desenfreado e ambicioso. Pecado este, estimulado através de 3 áreas do ser humano: carne, corpo físico; olhos, alma; soberba da vida, espírito. As obras da carne são conhecidas e são elas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria. O apóstolo Paulo enfatiza em Gálatas 5:21, parte B, que não herdarão o reino de Deus os tais que praticam estas coisas. As características de um homem carnal. Prostituição. No grego, porneia, de onde se origina a palavra pornografia. Prostituição, fornicação, vários tipos de relação sexual ilícita. Prostituir-se é entregar-se à vida de devassidão. Torna-se devasso, corromper, desmoralizador, desonrar, degradar. Prática de ações vergonhosas, sacrificar a sua honra, a sua dignidade. Em Apocalipse 14:18, Apocalipse 17:2, Ezequiel 16:16, Jeremias 3:2, 1 Tessalonicenses 4:3, 1 Coríntios 6:18, relata sobre a prostituição, um alerta para fugirmos deste pecado. Impureza vem da palavra grega akatarsia. Indica uma contaminação geral da pessoa inteira. É aquela pessoa que está disposta a qualquer coisa que lhe dê prazer. A catarsia sugere algo que dá nojo à pessoa que a presencia. No sentido da Bíblia, é o relacionamento ao mau uso da sexualidade humana. Lascívia, conduta que explora sensualidade sem limites, envolvendo a imoralidade sexual, sendo ela a pornografia, a malícia, sexo antes do casamento, o adultério. Em Ezequiel 16:15, relata: Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo que passava, para seres dele. Idolatria. A palavra ídolo significa coisa inútil, detestável. No Salmo 115, 2:8, relata sobre as imagens e esculturas, que semelhantes a eles tornam-se os que os adoram ou veneram. Os idólatras tornam-se cegos, surdos, mudos espiritualmente. Em Êxodo, capítulo 20,
do 1 ao 5, Deus alerta o povo de Israel para que não tenham outros deuses no meio deles, para eles não adorarem, nem lhes prestar cultos. Quando a pessoa faz petições, apresenta cantos, conversa com a imagem. Esta atitude é de adoração. Na palavra do Senhor, aprendemos que não devemos possuir ou realizar estes rituais. Servir somente a Ele, a Deus. Há vários tipos de idolatria, sendo elas representadas por imagens, por pessoas, coisas e natureza. Idolatria por imagens. Em Isaías 45, 20, Isaías 42, 8, Isaías 40, 18 ao 20. Natureza. Em Deuteronômio 4, 16 ao 19, pessoas que adoram a lua, o sol, os astrólogos, os hindus adoram animais. Idolatria por pessoas. Em Atos, capítulo 12, 21 ao 23. Nunca colocar ninguém acima de Deus, como os filhos, a mulher, o marido, amigos, isto é idolatria. O fanatismo, religiões, artistas, etc. Idolatria por coisas. O dinheiro é o objeto mais idolatrado que existe. A Bíblia relata que a avareza é idolatria. Colossenses 3, 5. Em Apocalipse 22, 15, diz: os idólatras não entrarão no reino de Deus. Feitiçarias. Segundo o artigo da Igreja de Deus em São Paulo, a feitiçaria é um conjunto de ritos e práticas cuja finalidade é o domínio das forças da natureza, através de determinados espíritos, como intermediários. A prática da feitiçaria trata de influenciar as pessoas e seus atos por meios sobrenaturais ou ocultos. Desde o Antigo Testamento, o Senhor a condenou por ser de uma forma de idolatria. Quem recorre à feitiçaria manifesta não confiar no único e verdadeiro Deus, mas em poderes misteriosos. O Senhor deixou de forma clara, proibindo esta prática a seu povo, desde a antiguidade, declarando a abominação diante de seus olhos. Em Deuteronômio 18, do 9 ao 14, 1 Samuel 28, 3 ao 20. Deus, que é soberano, jamais permitirá que a sua glória seja dada a outros deuses, pois o domínio de toda a criação está em suas mãos. Ainda em Isaías 8, 19, 20, Isaías 47, 9, Apocalipse 21, 8. Sendo este ato de abominação aos olhos do Senhor. Neste versículo de Apocalipse relata: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Inimizades, do latim vulgar inimicitas, é um sentimento duradouro de hostilidade, agressividade, rivalidade, ódio, aversão, que quer dizer rancor, antipatia.
É o sentimento que, uma vez estabelecida no coração de alguém contra outro, não se lhe permite desejar o bem do outro. Não se alegra com a vitória da outra pessoa, parecendo rivais. Em Romanos 8, 7, 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tiago 4, 4 adverte: infiéis, não compreendeis que a inimizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem ama os prazeres mundanos anda na contramão da vontade de Deus. Porfias vem do vocábulo grego eris. São comportamentos que resultam de sentimento de inimizade alimentado e guardado no coração. Descreve debates, disputas e lutas. Ocorre quando as pessoas estão preocupadas de forma egoísta em proteger os seus próprios interesses. Ciúmes. O ciúme, que resulta de egoísmo ou orgulho, não é uma virtude. Sentimento este que gera conflitos. Em algumas situações, ocasiona competições entre pessoas, independente a área que estejam vivenciando. Na Bíblia, temos relatos de mulheres que vivenciaram situações onde tiveram ciúmes. Exemplo, 1 Samuel 1, 2 ao 8. Ana, esposa de Eucana, ela não poderia gerar, porém Penina, a segunda mulher, concedeu-lhe filhos. Iras. A ira pode ser definida como uma reação emocional a uma suposta ofensa ou injustiça. Na Bíblia, encontramos advertência acerca da ira. Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Em Efésios 4, 26, está escrito: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Há ocasiões que devemos colocar nossa raiva e ira nos pés de Jesus, para que ele opere em nosso favor. Discórdias. É a falta de acordo, desentendimento, desacordo. O indivíduo tem tendência de inclinar-se à guerra ou luta. Em Provérbios 6, 16, 19, diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Dissensões. É a falta de entendimento ou divergências de opiniões entre 2 ou mais pessoas, disputa e conflitos entre pessoas. Em Provérbios 10, 12, Provérbios 15, 18, Provérbios 16, 28, João 9, 16. Facções. Tem sinônimo de partido, reunião de pessoas que se comportam ou pensam de maneira diferentes daquelas que fazem parte do seu grupo, partido. Em Gálatas 5, 19 ao 21, relata que aqueles que praticam tais coisas
não herdarão o reino de Deus. Estes pecados que são praticados são contra a natureza de Deus. Inveja. A inveja começa quando o contentamento dá lugar à consciência das vantagens que outros desfrutam e à determinação de obter essas vantagens, status sociais, bens materiais, elogios. Em Salmo 73, 3, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. O cristão deve aprender a esperar em Deus e não ter inveja dos bens de seu próximo. Quando isso ocorre, deixamos de crer que Deus sabe o que é o melhor e suprirá as nossas necessidades. Glutonaria. A palavra grega komoio, glutonarias, refere a uma busca desenfreada pelo prazer, seja em relação à comida ou a qualquer prazer. Segundo o artigo publicado da Igreja Pentecostal da Anunciação, a glutonaria, qualidades de glutão, voracidade, glutonaria. O glutão é aquele que coloca o prazer de comer muito acima de qualquer outra coisa. A glutonaria é um vício diabólico de se alimentar descontroladamente. O glutão não come para viver, ele vive para comer. Na antiga Roma, os romanos eram glutões inveterados. Realizavam infindos banquetes, nos quais comiam até não mais aguentar. E depois desta loucura, iam à janela mais próxima, colocavam uma fora tudo, o que haviam ingerido, e voltavam para a mesa, para comer novamente. Podemos caracterizar este fato como bulimia. Em 1 Pedro 4:3, o apóstolo Pedro associa a glutonaria com idolatria. A glutonaria faz mal à saúde, e a maior parte das coisas que Deus nos ensina acerca do pecado são coisas que nos fazem mal. Quando comemos de forma exagerada, acabamos com a nossa saúde e não estamos zelando pelo templo de Deus, que é o nosso corpo. Em Romanos 14, 20, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Portanto, a glutonaria é pecado. Bebedices. Aqueles que escolhem seguir a Cristo recebem a seguinte exortação. Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. A sociedade incentiva aos cidadãos o consumo do álcool, alegando que traz alegria, satisfação, conquista de amigos e relacionamentos. No início, a pessoa bebe socialmente, passa a ingerir doses com mais frequência, tornando-se viciado no álcool, gerando conflitos para si próprio e familiares, além de ser prejudicial à saúde. O cristão deve seguir o modelo de Cristo, pois, através da presença do Espírito Santo, ele torna-se cheio da sua presença, preenchendo todo o vazio que outrora havia dentro de si. Isto serve de exemplo quando o incrédulo observa que há uma diferença na vida daquele que serve ao Senhor. Em João 3:19 relata: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Estamos presenciando, neste século,
fatos que estão modificando e invertendo a palavra de Deus. Alguns já traçaram seus próprios caminhos, não aceitando a verdade da palavra de Deus. O ser humano foi criado para adorar o seu Criador, servir unicamente a Ele, deixando-o direcionar a sua vida e ensinar no caminho reto, que Ele traga paz, esperança e segurança. Os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são de paz e não de mal, porque Ele bem sabe do que precisamos ou almejamos. Em Romanos 1, 25 ao 27, relata sobre a escolha errônea de seres humanos que se deixaram levar por seus prazeres, seus desejos desenfreados, para favorecerem a si próprios, satisfazendo os prazeres da carne, sendo infiéis à palavra de Deus. Por suas escolhas erradas, ambos não deram crédito e não aceitaram a lei de Deus, que é obedecer à sua voz. Antes, andam segundo seus estatutos e suas leis, sendo desviados da vontade do Senhor. Perverteram-se em caminhos que pareçam bons, mas o seu fim é a morte, sendo ela espiritual e física. Prevalecem e prosseguem nos seus próprios desejos, tornando-se sensuais, idólatras, escarnecedores, prostituindo-se uns com os outros, praticando iniquidades, afastando-se do seu Criador, satisfazendo a vontade da carne. Em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A palavra loucura significa insosso ou inerte. Só entende as coisas espirituais quem tem o Espírito. Mente carnal não tem discernimento da verdade. Para ele são desagradáveis e absurdas. O homem natural não sabe compreender as obras de Deus. Sua visão está vedada. Não consegue ver o sobrenatural, por ser direcionado pela carne. Para se entrar no sobrenatural de Deus, é necessário ser guiado pelo Espírito Santo. Natureza pecaminosa. Concentra-se nas coisas da carne. Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. É morte. Romanos 8 e 6. Porque o pendor da carne dá para a morte. É inimizade contra Deus. Não está sujeito à lei de Deus. Romanos 8, 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Significa que não temos o Espírito de Cristo e não pertencemos a Ele. Romanos 8, 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Não pode agradar a Deus. Romanos 8 e 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.